Olá, boa noite. Este é o Rádio Repórter e o nosso tema de hoje é emoção. Nós conversamos com torcedores, jornalistas e especialistas para explicar como uma partida de futebol no rádio emociona as pessoas. E para começar, nós fomos lá atrás de como era antigamente. Confira na reportagem. Sete põe 2-2-1-5-6-6-9. Olha o Coringão. Tupã escapa. Mete bola para a ponta direita para Fabinho. Recolheu o Fabinho, tentou o corte, caminhou. Deu certo, arrumou na boca da botija para Tupã na área. Vem pra lá, vem pra cá. Ciruliro lá, Ciruliro ali. E cavou para o gol. O rádio tem sua peculiaridade, é diferente de qualquer outro meio de comunicação. E desde que foi criado, tem como objetivo ilustrar para as pessoas o que está acontecendo nesse exato momento em algum lugar do mundo. No futebol, essa missão foi ainda mais frequente e necessária. Tão necessária que o rádio durante muito tempo se tornou companhia de torcedores. Fazer um golzinho agora na lama de cara, já vai. Seu José acompanha a Portuguesa Santista desde 1970. Ele está presente em todos os jogos da Briosa, sempre ali, com seu radinho de pilha nas mãos. Eu venho com o radinho que é para poder gravar o nome dos jogadores, né? Que nessa divisão aí, como é muito jovens, então não gravo o nome. Então, eu com o radinho eu gravo o nome até de outros times que tem jogadores que já foram profissional, você ouve que o nome do pessoal. Tu fica vendo sem um radinho, tu não tem emoção. Aí tu vê ali a radiação do cara, a jogada e o grito do gol, é muito mais emocionante. É a primeira coisa que eu guardo quando tem jogo da Portuguesa, eu já separo o radinho e a camisa. Isso aí é fundamental, a camisa e o radinho. Todo jogo tem que ter radinho. Assim como os que escutam, o rádio emociona aqueles que fazem transmissões de futebol. Paulo Alberto é radialista há mais de 20 anos e conta como é passar essa emoção pelo rádio. Com o crescimento que houve da televisão, principalmente as emissões de televisão a nível municipal e a nível regional, talvez diminuíram o número de ouvintes que tinha pelo rádio a nível de esporte, a nível de futebol, a nível de jogos. Mas a emoção ela vai continuar sempre em dobro, por uma razão. Porque a verdade é que nós que somos amantes do rádio, existe um trabalho artístico, né, que é completamente diferente da televisão. Então, seja o narrador, seja o repórter, quando você não está vendo e o profissional está retratando uma situação, ele sempre vai procurar retratar uma situação em dobro, em termos de emoção. A televisão é completamente diferente, porque justamente o telespectador ele está acompanhando o raciocínio do profissional. Então é diferente. Eu acho que nunca vai acabar a emoção do rádio. Seu João é uma figura curiosa quando o assunto é rádio. Ele é um colecionador e já chegou ao expressivo número de 300 aparelhos guardados em casa. Isso aí foi desde criança, né, que a gente ouvia músicas sertanejas pelo rádio e a gente sempre pensava em possuir um rádio. Só que as condições financeiras na época era muito difícil, porque um rádio desses valia muito dinheiro na época, então não era todo mundo que tinha rádios. Sobre futebol no rádio, seu João acredita que a emoção de uma transmissão é diferente do que em outros meios de comunicação. Eu não sou muito fã de futebol, eu gosto de futebol sim, mas não sou fanático por futebol. Eu assisto por assistir, até eu gosto do futebol. Mas eu vejo às vezes que nos campos de futebol, por exemplo, o cara está vendo ali ao vivo o campo com aquela imensa vastidão ali e está com o radinho escutando o que o locutor está falando. Então tudo isso é emoção. Walter Dias é jornalista e um dos mais antigos repórteres esportivos do Brasil. Ele esteve presente no 1000º gol de Pelé e um dos títulos mais importantes da história do Santos Futebol Clube. Ele explica como os jornalistas se viravam para contar o que se passava nos jogos antigamente e emocionar cada ouvinte que acompanhava uma partida. Então, antigamente eu tinha uma malinha que eu transmitia e uma malinha era o retorno, era a transmissão e retorno. Eu pegava aquelas duas malinhas, punha dentro de uma sacola e andei pelo Brasil afora. O comentarista era local.
Às vezes ia um comentarista de Santos, eu trabalhava na Rádio Atlântica, e a Rádio Atlântica naquela época de 71 até 86 pertenceu ao grupo A Tribuna. Então eu tinha essas condições de viajar. Às vezes eu ia narrar um jogo fraquíssimo, mas o locutor, o narrador de rádio tem que dar entusiasmo, tem que dar vibração, senão o público desliga o rádio. Então eu tinha que fazer tudo isso. A narração do milésimo gol do Pelé, na época nós acompanhamos cada jogo do Santos, porque será que sai nesse jogo? Será que sai naquele e tal? Então nós acompanhávamos muito os jogos do Santos. E o Pelé, que tantos gols maravilhosos fez em sua carreira, o milésimo gol não saiu como ele queria. Saiu de uma bola parada, de uma cobrança de pênalti. Eu também não queria narrar dessa maneira, mas como a gente acompanhava muito, o Pelé até brincou uma vez, falou assim, vocês iam em todos os lugares, eu acabei com isso e fez o 10º gol de pênalti. Expectativa em Maracanã. Prepara-se, Pelé pode fazer o 10º no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima manda que os repórteres que tentam invadir o gramado retirarem-se. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu Pelé, chutou. Gol! Número 10, 1000º gol do maior jogador de futebol do mundo. 34 minutos da etapa final. O gol milésimo de Pelé para machucar o coração da torcida vascaína, para alegrar o coração de todos os brasileiros. Não tem conversa, bola no meio de campo. Pelé faz o milagre.